Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje aqui reunidos através deste vídeo para refletirmos sobre a palavra de Deus neste dia, nesta terça-feira, dia 26 de novembro. E a palavra de Deus, como sempre, que enriquece, que nos dá o discernimento, para ao longo deste dia podermos ir acompanhando todos os acontecimentos que vão surgindo. E meus irmãos, no dia de hoje, nesta terça-feira, o evangelho que acompanha a liturgia do dia de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 11, que diz: naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, ou ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Meus irmãos, é difícil falar sobre esse evangelho de forma menos escandalosa, podemos dizer assim, porque parar e ver e ouvir também Jesus falar sobre o final dos tempos é algo incomum, podemos dizer assim, porque conhecemos Jesus por falar do bem, da paz, do amor, em praticamente todo o tempo. Conhecemos um Jesus ao longo deste tempo comum por inteiro. Conhecemos um Jesus que fez milagres, um Jesus que realizou grandes prodígios por onde passou. E como que nós vamos falar agora, no finalzinho desse tempo comum, aonde já neste próximo domingo que está por vir, vamos celebrar o primeiro domingo do Advento, aonde somos chamados também para olharmos para dentro de nós, prepararmos o caminho do nosso coração, para assim recebermos Jesus como definitivamente aquele Jesus que vai habitar, que vai nascer no nosso coração, para que assim, cumprindo aquilo que Ele mesmo nos pediu, nós pudéssemos fazer o melhor Natal, acolher melhor Jesus que virá como uma criança. Então assim somos chamados a termos sempre a simplicidade e, sobretudo, a pureza de uma criança. E, meus irmãos, Jesus que fala que tudo será destruído, tanto que os discípulos ainda perguntam: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Ou seja, a pergunta dos discípulos: quando será que essas coisas estarão para acontecer e qual vai ser o sinal? É o lado humano dos discípulos que grita e que vai lapidando. Ou seja, se nós só nos atentarmos ao final dos tempos, se nós só quisermos estar em alerta quando o final do tudo estiver acontecendo,
será muito tarde. Não dará mais tempo para reconciliarmos com Deus. É preciso que estejamos preparados desde agora, porque o Senhor virá sem dar sinal nenhum. Só vai acontecer. E é preciso que nós estejamos preparados. É preciso que quebremos as barreiras, que derrubemos as muralhas do coração. E quais são essas muralhas do coração? A muralha do egoísmo, da fofoca, das divisões que acontecem dentro da igreja. Isso vai ocasionando que tudo o que nos aproxima do céu se torne mais distante. Por isso, pelo amor de Deus, se você realmente ama Cristo, se você realmente ama a esposa de Cristo, ou seja, a igreja, se atente, você também é a igreja. Você é a igreja missionária que, impulsionada e movida por um amor extraordinário, ou seja, o amor da cruz, o amor que ele teve na cruz foi por você. Não para que você fosse maior que os outros, não para que você, na sua ganância, isso quando digo para você, também digo para mim, porque somos humanos e temos essa coisa dentro do coração, o sempre querer ser o melhor, o sempre querer, ser mais importante. Nós sempre queremos ter esse ego dentro de nós, mas não é o que Jesus teve na cruz. Ele pensou em todo mundo e, pensando em todo mundo, fez assim a vontade do Pai. Por isso aprendemos com esse gesto de Jesus, de ter morrido na cruz, de ter aceitado isso, aprendemos que a obediência nos leva para o céu. Quem obedece não peca. Essa é a grande verdade que precisa ficar no nosso coração ao longo de toda a nossa vida e principalmente dentro da nossa caminhada cristã. Jesus questiona que as pessoas comentavam sobre o templo ser enfeitado demais. E quantas vezes nós enfeitamos os templos do nosso coração somente por fora, e por dentro nós deixamos o nosso coração, que em cada missa se torna uma casa para o Senhor, deixamos sujo por dentro, sujo pela nossa vaidade, sujo pela nossa falsidade, até mesmo com o Senhor. Quantas vezes somos falsos com o Senhor? Somos uma pessoa dentro de casa e dentro da igreja somos totalmente outra pessoa. Quantas vezes dentro de casa somos um carrasco, somos alguém que não contribui para o crescimento da família. Aqui digo em todos os âmbitos, espiritual e sobretudo financeiro. Quantas vezes nós só queremos ver nossa família caindo dentro de casa e não contribuímos para o seu crescimento. Uma família bem edificada é uma família que vive os valores da fé. É uma família que senta à mesa junto. É uma família que reza quando vai comer. Isso tudo em família, não cada um num canto. Uma família que não vive de gritos. Não é necessário gritar tanto quando se está perto. Sabe por que gritamos? Porque somente um coração, quando um coração está muito longe um do outro, é preciso que grite. Por isso, se um coração está longe do outro, dentro da casa não há amor. E assim nós já começamos a fazer as filtragens da fé. Se eu estou distante do meu próximo, enquanto o meu próximo está bem ao meu lado, eu não estou vivendo de verdade aquilo que o Senhor me pediu. Por isso, meu irmão, minha irmã, não enfeite o seu coração somente por fora. Seja quem você é, porque é pela pessoa que está aqui dentro que Jesus se encantou. Se hoje você está na igreja e o seu papel como igreja é acolher, acolha de verdade. Tem muita gente que
coordena pastoral XYZ e no final não coordena nada, somente impõe e faz a cabeça dos outros totalmente contrária àquela opinião, aquele pedido que o próprio padre fez. Isso não é ser igreja, isso é dividir, e sabemos muito bem quem é o pai da divisão: o diabo. Sim, meus irmãos, infelizmente existe isso dentro da igreja. É uma realidade que não é de agora, não é dos tempos do Michael, não. É uma realidade que infelizmente está há muito tempo dentro da igreja. Pessoas que, não, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu rezo o terço. E de que adianta você rezar o terço todo dia, estar lá na igreja todo dia, fazer ações dentro da igreja? Nos tempos de Jesus também. Paremos e pensemos, os fariseus, os doutores da lei, tinham tudo para serem boas pessoas e tinham tudo para serem pessoas assim, de santidade inexplicável. Mas o ego do coração, a dureza de não querer abrir-se para o Cristo e de não querer ser quem eles mesmos eram, os levou a estar mais distante de Cristo. E quantas vezes aí na sua incapacidade, enquanto você pensa que, eu faço isso, eu faço aquilo dentro da igreja, porque no meu tempo, quando eu estava aqui, não sei o quê, porque agora que mudou. Não mudou. A igreja não vai se adaptar ao seu modo de ser. Então largue essa sua pele de lobo enquanto você está em um cordeiro. Não queira ser mais que os outros, queira ser menos. Isso é ser um líder. Isso é ser alguém que quer contribuir para o crescimento de todo mundo. E é o amor que move a comunidade. Tudo conspira em torno do amor, do olhar para o outro com carinho, do querer que o outro sempre esteja bem. E o que leva você que está assistindo a este vídeo agora, o que te traz até a igreja? É sentar num banco, dizer amém, levantar, ajoelhar, comungar e ir para casa? Muitas vezes nós temos um tempo muito contado para o Senhor. Vamos na missa, tem que ser 1h10 no máximo. Não pode ser mais que isso. Vamos na missa com pressa, vamos na missa ranzinzas. Quantas pessoas, eu digo isso até no meu dia a dia, por viver assim, frequentando a casa de Deus, quantas pessoas vão para a igreja ranzinzas, não dão um sorriso, ou quando passam, fingem que nem conhecem, nem falam. Isso é ser igreja? Isso é ser a igreja da acolhida? Claro que não. Ou seja, não enfeitemos o templo por fora, mas enfeitemos por dentro. Permita-se deixar amar por Cristo. O adore de verdade. Ele fica dia e noite no sacrário. Ele fica dia e noite na Eucaristia. Basta você ir procurá-lo. Basta você ir procurar o Senhor e você vai perceber o que eu estou falando. Estou dando um testemunho de um jovem de 19 anos. E você pode estar assistindo a esse vídeo e estar se perguntando: o que esse jovem, o que esse menino aí está falando? Nem sabe, nem viveu nada. Eu poderia enumerar aqui para você, através desse vídeo, diversos motivos que me levam a desistir da igreja. Mas se eu desistir, eu estaria seguindo meus instintos humanos e eu não estaria sendo de Cristo. Se um dia você deixou que o seu instinto humano falasse mais alto, peça perdão ao Senhor e recomece, porque ser santo é lutar todo dia. Pode não ser como lá atrás, morrer pela espada, morrer pela flecha, morrer no fogo. Pode não ser assim,
mas as mortificações, elas são diárias. Ser santo é você renunciar a muita coisa, por mais que seja difícil. Ser santo é você renunciar à sua soberba. Ser santo é você renunciar à sua mediocridade. Quantos estão dentro da igreja e não têm o mínimo de humildade, o mínimo de saber pedir? Gente, acordemos. Os discípulos, os apóstolos, se você não entendeu, os 12 pediram para Jesus: mestre, ensina-nos a rezar. Se eles que estavam com Jesus o tempo todo ousaram pedir, quem sou eu e você para não pedir? Por isso, meus irmãos, eu quero aqui também destacar Jesus que fala: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Jesus falou isso. Como imaginar Jesus falando isso? O final dos tempos. Será que isso que Jesus falou lá atrás, Jesus estava prevendo? Gente, por favor, a guerra, a violência existem desde os tempos de Jesus. Não é por agora. E Jesus nos alerta: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Ou seja, Jesus nos alerta para tomarmos cuidado com os videntes do dia a dia. Cuidado com as postagens, os vídeos que você vê dizendo: é o final dos tempos. Tá acabando o mundo. Não, pelo amor de Deus. Se nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora que tudo acabará, quem sou eu e você para dizer que está chegando no final? Jesus somente nos alerta: ficai atentos, vigiai. Ou seja, é para estar de prontidão. Aí nós acreditamos em tudo que vemos também na internet. Acreditamos no fulano que diz que se eu... tem muito isso agora na internet, né? Alguém filma, por exemplo, geralmente essas polêmicas se dão quando saem filmes baseados em textos bíblicos. Aqui eu vou usar mais uma vez um exemplo que eu gravei um story durante essa semana que passou, falando sobre o filme da Arca de Noé. Tá escrito, tá explicado lá, gente, pelo amor de Deus. Não é o que está no livro da Bíblia, mas é o que está num livro do Vinícius de Moraes. Ou seja, uma releitura. Se é uma releitura, ou ela acrescenta, ou ela deturpa o que é original. Mas aí levanta-se a milícia dos anticatólicos, as pessoas que querem cada vez mais derrubar, afundar, pesar a igreja, e diz: não sei o que, não leve seu filho, sendo que essa pessoa nem foi assistir o filme, nem sabe do que se trata. Nos vendemos por muito pouco, nos vendemos por influenciadores que se dizem católicos, nos vendemos por vídeos de fulano de tal, de ciclano de tal. Quantas vezes também nós nos mortificamos, vamos fazendo sacrifícios desnecessários somente por status, por querer dizer: não, eu estou fazendo. Pare com isso, porque não é isso que Jesus quer. Ele quer misericórdia e não sacrifício. Jesus ficou chateado com isso, com os preceitos. E quantas vezes nós queremos tanto, enquanto Jesus quer o mínimo do seu coração? Pare e pense, meu irmão. Reflita sobre isso. Um povo atacará outro povo, um país se levantará contra outro país. Será que não é isso que nós estamos vendo? As pessoas se dividindo por política. Famílias se dividindo por política. O que é isso? Creio que não seja o espírito da igreja. Quando nós deixamos que
o pai da divisão tome conta do coração, nós vamos afundando, 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 até não sabermos sair mais. Gente, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Haverá fome. Mas, Michael, não existe tantas instituições. Não existe a pastoral de rua. Não existem os vicentinos. Existem. Mas nós não precisamos depender deles. Faça também a sua parte, meu irmão. Se você tem coisa sobrando na sua casa, doe para alguém que não tem. Quilos e mais quilos de comida diariamente, basta você pesquisar, são jogados fora, porque não queremos repartir. Queremos, como já falei aqui anteriormente, nesse mesmo vídeo, queremos sempre o melhor para a gente. Eu tenho que ser melhor em tudo, porque eu tenho mais tempo do que você, porque eu sei fazer mais coisa que você. Isso não interessa, isso não importa. Jesus não chamou os mais experientes. Se Jesus fosse deixar para chamar os mais experientes, ele teria chamado como seus discípulos e apóstolos os mestres da lei. Se fosse por saber de tudo, somente os mestres da lei tinham conhecimento naquela época. Jesus chamou, desculpa usar esse termo, tá? Mas Jesus chamou pessoas que eram Zé Ninguém na vida. Pescador, coletor de impostos. Jesus chamou esses. Não chamou os doutores, não chamou os sábios. Chamou pessoas que não tinham, assim, importância até mesmo dentro da sociedade. E nós nos achamos no direito de querer ser melhor que todo mundo. Como isso acontece? Acontece, nós vemos essa realidade dentro de pastorais, dentro da igreja. Pessoas que chegaram por agora. Aqui não estou fazendo nenhum tipo de comparação não, gente. Mas é até onde vai a vaidade do coração. Até onde você que está assistindo esse vídeo é capaz de chegar. Eu também. Em deixar de lado a espiritualidade e achar que a igreja é um lugar, é um palco onde eu somente apareço. E eu tenho que estar. Se for para você vir à igreja por uma obrigação ou para você querer ser melhor do que os outros, por favor, não venha. Fique em casa. Jesus quer um coração desmedido, sem largura, imenso, pronto para amar a Ele. Aí eu venho para a igreja, aí se eu faço alguma coisa no altar, eu sirvo na missa, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Aí se eu brigar com alguém por birra, eu deixo de ir. É o lado humano que está gritando. Eu acho curioso casos assim, quando as pessoas param de se falar, né? Dentro mesmo da igreja. Quem perde não é a pessoa, gente. Que deixou, não sou eu que perco, não. Estou na igreja não é porque você está. Eu estou na igreja pelo Cristo. É Ele que move. Aí não, porque fulano falou coisa para mim, fulano chegou por agora. Gente, pelo amor de Deus. Se eu fosse deixar que esse tipo de pensamento falasse mais alto, eu já tinha desistido da igreja há muito tempo. Sabe o que é isso? Falta de humildade. E isso é o espírito do pai da divisão, que vai fazendo o meu coração se fechar a tudo que é novo, para focar somente naquilo que eu enxergo. E às vezes enxergamos igual burro, assim. Não temos esta visão do todo. Julgamos, condenamos, apontamos o dedo, fazemos bico, birra, e não estamos dispostos a ouvir. Quantas vezes, gente, para e pensa, não é porque o outro chegou agora e pediu uma coisa para você, mudou alguma coisa assim no todo, que você vai se zangar. Gente, aprendemos com crianças.
Se fôssemos pensar desse jeito, não aprenderíamos com as crianças. A criança, por isso que Jesus pede que sejamos como elas. E Jesus diz, o reino dos céus é para quem tem o coração delas. Porque a criança tem a pureza, a criança tem a capacidade de sempre mais querer o melhor para ela e, sobretudo, para o amigo dela. Eu posso dizer isso porque eu tenho um sobrinho que é pequeno e ele pensa sempre mais no amigo dele do que nele. Tira o pedaço do biscoito, do bolo, seja lá do que for, tira dele para dar para o amigo. Isso é ser igreja. É querer melhor para o outro do que para mim. Sabe? Quantas pessoas vão querendo dividir a igreja com opiniões ou fazendo coisas contrárias? Por favor, vou reforçar sempre que fizer um vídeo. A obediência move a igreja. Se você é obediente ao seu padre, se você é solícito a tudo que seu padre faz, você está no caminho certo. Por mais que seja, você não tem que concordar com nada. Na sua casa manda você. Não é assim que funciona na sua casa? Creio que seja assim. Eu não posso chegar na sua casa, dizer que a cor da parede, por ser branca, você vai mudar porque eu falei. Na sua casa manda você. Não pensa, não funciona assim? Funciona, meu filho. Funciona. Por que na paróquia, a casa do padre, onde o padre se hospeda, no caso, onde o padre administra também, o padre, ele recebe um documento. Na posse, o que é apresentado ao povo, o que é lido na missa de posse, a provisão, é justamente para avisar a todo mundo que naquele território quem manda é o padre. Aí quem sou eu, quem é você? Não, eu não concordo com o que esse padre fala. Não sei o que, esse padre está errado. Gente, a casa é dele. E cabe a nós, como membros da comunidade que ele administra, fazer o que ele quer. Posso usar meu exemplo até. Eu tenho 3 realidades de padres. Se fosse pensar dessa maneira, qual das 3 realidades eu viveria? Se eu fosse pensar como a do primeiro, gente, o que é isso? É ir adaptando-se com as coisas. É ir dançando conforme a música. E quem obedece não peca. Que nesse dia você possa entender que obedecendo a Jesus que se faz presente no seu Padre, você não fere pessoas, você não divide o grupo. Pelo contrário, você une. Quem une é feliz. É bonito a gente ver uma família unida, não é? É lindo. Pensamos às vezes que é algo até inalcançável. Pensamos que é algo de filmes dos Estados Unidos. Ver as famílias unidas em torno da mesa, as famílias fazendo uma oração, cantando, assistindo televisão juntos, fazendo programas em família. Pensamos algo que é algo inalcançável, mas não é. Basta que a família pare, pense, se reúna para rezar um terço, se reúna para ouvir a palavra, se reúna para cantar músicas para Jesus. Isso é fácil, depois de um dia fatigante de trabalho, onde a gente pega um metrô, 2 BRTs, um ônibus para chegar em casa. Damos mais valor a um aparelho de celular, damos mais valor a vídeos de internet, a Reels do Instagram, a TikTok, a YouTube, ao que um influencer A, B e C falaram. E o que é triste, o que mais me corta no coração, pessoas que às vezes são de mesma pastoral, que não se falam, que não se conversam, que não se dão. Pelo amor de Deus, abra seu coração para o Cristo. Eu penso assim. É um pensamento do Maicon agora. Pessoas que têm esse comportamento precisam amadurecer. E são pessoas que às vezes são influenciadas pelos pais, pelas mães, pelos irmãos. E isso faz com que a pessoa se feche no mundo dela
e fique presa ali naquela infantilidade. Por isso, gente, nesse dia, sigamos os passos do Senhor e caminhemos preparando. A partir desse próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento e vamos assim fazer desse Natal o melhor Natal possível. Um Natal de mais união, um Natal de mais amor, um Natal de mais ardor missionário, porque a igreja precisa disso. A igreja precisa não da sua mão de obra 100%. Claro, é necessário que a gente trabalhe. Jesus trabalhou na carpintaria junto com José. É preciso que a gente fique aqui, às vezes um dia inteiro, para limpar uma sala, para fazer uma comida. É preciso que as coisas não caem do céu. Mas assim também é preciso da sua espiritualidade. É preciso da sua maturidade. E de nada adianta, eu tenho 9 anos servindo, eu tenho anos já, sou mais do que o fulano, mais do que o ciclano. Isso não vai interessar. No dia do juízo, o Senhor não vai perguntar para mim, para você, quanto tempo que nós servimos. Mas o Senhor vai perguntar o quanto amamos aqui na terra. E amar não é dizer eu te amo. Amar não é dar coração. Mas amar é renunciar àquilo que no seu coração você se ensoberbece. Se eu deixar meu coração falar mais alto, as coisas saem de órbita. É preciso que eu opte sempre pelo que Ele quer, porque um dia Ele me chamou, um dia Ele me atraiu, um dia, mesmo com a minha incapacidade de ouvir às vezes o próximo, Ele me escolheu, do jeito que eu sou, não pelo que eu faço. Eu tenho certeza, gente, que quando o Senhor me chamou, lá com meus 9 anos de idade, para ser coroinha, o Senhor não viu a minha capacidade. O Senhor não viu nada disso. Mas o Senhor, pelo contrário, viu a disponibilidade do meu coração, porque um coração aberto e disposto a amar a Jesus o tempo todo é um coração cheio de paz, é um coração feliz. Será que você tem um coração assim? Será que você dá este tempo para o Senhor, e não somente esse tempo para o Senhor? Será que você ama o seu próximo? Não pelo que ele tem, não pelo que ele é, pelo cargo que ele ocupa, no caso, mas é por quem a pessoa é realmente. Paremos e pensemos. Não sou melhor, você não é melhor. Somos irmãos. E somos irmãos em Cristo. O amor que Ele teve na cruz por mim e por você é algo que não se explica. É algo que é incalculável. Um amor absurdo. Um amor fora da curva. Quem sou eu para recusar? Quem sou eu para jamais retribuir a isso? E é preciso que caia por terra as amarras do coração, as intrigas, as fofocas, as mediocridades. É preciso que tudo isso caia por terra e que você se abra para o projeto do Senhor. Porque Ele não procura um coração sabido. Ele não procura um coração que faz de tudo. Mas Ele procura um coração como o de criança. Eu tenho certeza, se não fosse a minha largueza de coração em ter dito sim, Senhor, é o que Tu queres, eu não estaria aqui há 9 anos fazendo isso. Isso é uma reflexão. Aqui nesse vídeo, eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, abrindo com vocês também a minha vocação, porque isso é ser igreja. E como igreja,
precisamos ser estimulados um pelo outro. É difícil, com 19 anos de idade, ser um testemunho para outro jovem. É muito difícil, dentro desse ciclo, até mesmo das amizades, o tempo todo ser espelho. Mas ele me encontrou primeiro. E é isso que você precisa também se lembrar quando você vai nas festas mundanas, quando você deixa de falar com o seu amigo, quando você fica de birra, de malcriação. Quem perde é você, bobo. Porque ele não precisa de você. Você que precisa dele. E muitas vezes ele está no irmão, que você deixou de falar, que você brigou. Gente, pelo amor de Deus. Pessoas, eu já vi isso. Eu já vi mães que chegam para mim, né? Às vezes isso acontece muito quando são adolescentes, crianças, falam: ah, minha filha, meu filho parou mesmo de falar com fulano, porque fulano chegou por agora e já quer sentar na janela, já quer mandar. Gente, pelo amor de Deus. Se os discípulos fossem pensar desse jeito, ninguém teria seguido Jesus. Mas precisamos ter aquele ardor de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É reconhecer Jesus no próximo, na palavra, para tudo isso se encerrar, para tudo isso se culminar na cruz. Ali é o ponto alto. Ali é a consumação do amor. Portanto, deixe de ser mesquinho. Deixe de ser esse falso católico. Porque se você ama, você perdoa. Se você ama, você é capaz de entender que Jesus veio ao mundo, nasceu, realizou curas, milagres, morreu por você. Não para que você fosse esse católico, mas é para que você se abra e se permita encontrar por Ele. Nós somos felizes, né? Quando deixamos Jesus agir na nossa vida. Somos felizes por termos o Senhor. Por isso que neste dia você possa segui-lo fielmente. Faça uma caridade nesse dia. Se você deixou de falar com alguém, se você está brigado com alguém, peça desculpas, por mais que o outro tenha te ofendido, por mais que o outro tenha te machucado, às vezes por uma questão de opinião, às vezes por uma coisa boba. Eu parei de falar com fulano, parei de falar com ciclano. Peça desculpas e recomece. A conversão é isso. É estar andando ali no caminho da salvação, tropeçar numa pedra, cair no pecado, depois levantar, sacode a poeira, levanta e continua o caminho. Isso é conversão. E é bonito. Ouvir um pedido de desculpa é muito bonito. É humano. E é reconhecer. Pedir desculpas sinceras do coração é reconhecer: eu não sou melhor do que você, mas eu te ajudo a crescer, a sempre estar junto de ti. Então que você nesse dia possa se desculpar com alguém, como uma obra de caridade. Por favor, lembre-se, o Senhor morreu numa cruz para que você pudesse ser irmão de todo mundo. Não é feio quando nós, conhecemos a história de alguém que tem lá na família as divisões. Não é feio, é feio. Mas, gente, por favor, eu estou falando isso que é uma realidade que infelizmente eu vejo. Por conta de sempre estar em algum canto, sempre estar em alguma paróquia, eu faço muitas amizades, principalmente com coroinhas e cerimoniários.
E é triste ver essa realidade de que existem dentro dessa pastoral que abrange tantas pessoas, tantos jovens, crianças, adultos. Às vezes tem 2, 3, 4 que não se falam dentro da mesma missa. E onde está o espírito da unidade? Passou longe dali. A infantilidade, a criancice do coração, às vezes toma conta. E cadê o espírito da igreja? Não adianta essas pessoas rezarem o Pai Nosso. Não adianta nada. Não adianta. E acham que, a desculpa vai cair assim, do céu, como a chuva. O perdão é agora, meu filho. O perdão é para ontem. Para ontem. Porque o Senhor virá quando a gente menos esperar. Aí vai ser tarde para pedir desculpa. Vai ser tarde. Por isso, assim já encerrando esse vídeo, por favor, faça essa ação para ontem. Perdoe seu próximo. Aí você vai perceber que o Senhor é poderoso e que Ele fez na sua vida maravilhas. E que depois de ter falado tanto, que você possa ter entendido a mensagem. Que Deus é bom, é Rei e se vestiu de majestade. Celebramos nesse domingo a festa de Cristo Rei. Por isso peçamos que o Senhor nos acompanhe ao longo desse dia e que depois dessa conversa que nós tivemos, dessa partilha, você possa sempre mais deixar-se encontrar pelo Senhor e que você possa assim entender que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor da história. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre nós neste dia para nos acompanhar, para estarmos sempre em sintonia como irmãos. A bênção, a proteção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu irmão, irmã, fique em paz. E guarde sempre no seu coração essa certeza de que o Senhor está para chegar no advento. E quer encontrar o meu e o seu coração limpos, preparados, cheirosos para recebê-lo. Grande abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.